dia 16 de janeiro de 1973. Washington, Estados Unidos. Sede da Agência Central de Inteligência. O diretor da agência, Richard Helms, está prestes a deixar o cargo. Mas antes de sair, ele assina uma ordem que vai mudar a história da agência para sempre. Uma ordem simples, direta, devastadora. Destruam tudo. Todo arquivo, todo memorando, todo registro. 20 anos de experimentação humana. Centenas de projetos secretos. Milhares de vítimas. Tudo tinha que desaparecer, para sempre. Helms acreditava que ninguém ia descobrir. Ele estava errado. 4 anos depois, 20.000 páginas reapareceram. Estavam arquivadas no lugar errado. Foram descobertas por acidente. E o que tinha nessas páginas era pior que qualquer teoria conspiratória. Muito pior. Porque essas páginas não mostravam teorias. Elas mostravam confissões. Bem-vindo ao Archivum. Para entender o projeto MK-Ultra, precisamos voltar para 1949. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, mas uma nova guerra já tinha começado. A Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam numa corrida armamentista sem precedentes. Mas tinha outra corrida acontecendo nas sombras. Uma corrida ainda mais perigosa. A corrida pelo controle da mente humana. No inverno de 1950, soldados americanos capturados na Guerra da Coreia começaram a fazer confissões bizarras. Confissões de crimes que eles não tinham cometido. Sem sinais de tortura física. Calmos. Convincentes. Quase robóticos. A agência recebeu os relatórios e entrou em pânico. A conclusão era aterrorizante. Os comunistas tinham desenvolvido técnicas de lavagem cerebral. E se os Estados Unidos ficassem para trás nessa corrida? Em abril de 1953, o diretor da agência, Allen Dulles, tomou uma decisão. Ele aprovou um programa ultra-secreto. Orçamento ilimitado. Supervisão zero. Ética opcional. Nome código, Projeto MK-Ultra. Objetivo oficial. Desenvolver métodos de interrogatório avançados. Objetivo real. Criar armas de controle mental para usar em guerra psicológica, assassinatos e operações secretas. O que aconteceu nos próximos 20 anos é uma das páginas mais obscuras da história americana. E quase foi apagada completamente. Durante 2 décadas, o projeto MK-Ultra operou nas sombras absolutas. Nenhum relatório para o Congresso. Nenhuma supervisão independente. Nenhum registro oficial de que ele existia. E então, em janeiro de 1973, Richard Helms recebeu a ordem para deixar o cargo. Ele sabia que uma nova administração significava novas investigações. Então ele tomou uma decisão que ia definir o legado dele. Destruir todo o arquivo relacionado ao projeto MK-Ultra. A ordem foi executada com eficiência brutal. Caixas inteiras de memorandos foram queimadas. Relatórios científicos triturados. Listas de nomes dissolvidas em ácido. Por quase 1 ano, parecia que Helms tinha vencido. Até que, em dezembro de 1974, tudo mudou. Primeira página do New York Times, 22 de dezembro. O jornalista Seymour Hersh publicou uma matéria devastadora mostrando que a agência tinha feito experimentos ilegais em cidadãos americanos durante décadas. O escândalo explodiu. O presidente Gerald Ford criou a Comissão Rockefeller. O Senado abriu o Comitê Church. A agência foi obrigada a se admitir. Sim, o projeto MK-Ultra existiu. Mas tinha um problema devastador. Richard Helms tinha destruído quase todos os registros. A agência disse que não tinha como saber o que eles realmente fizeram. O caso parecia encerrado. A verdade, enterrada para sempre. Mas em 1977, aconteceu algo extraordinário. Um pesquisador que trabalhava com a Lei de Acesso à Informação estava olhando arquivos financeiros antigos da agência, orçamentos, documentos fiscais, nada relacionado a operações secretas. E então ele encontrou algo que não deveria estar ali. 7 caixas, cerca de 20.000 páginas. Estavam arquivadas no lugar errado, no setor financeiro. Por isso escaparam da ordem do Helms. Por puro acaso. Memorandos internos.
relatórios de experimentos, listas de instituições, nomes de cientistas, detalhes de pagamentos, descrições de técnicas. Tudo sobre o projeto MKUltra. E o que tinha nessas páginas ia confirmar os piores pesadelos sobre até onde um governo democrático estava disposto a ir. Os 20 mil documentos mostraram que o projeto MKUltra não foi um programa único. Foi um guarda-chuva para 149 subprojetos diferentes, cada um testando uma técnica diferente de controle mental. Os métodos documentados incluíam dar LSD para as pessoas sem elas saberem, hipnose profunda, privação sensorial extrema, choques elétricos repetidos em intensidades extremas, isolamento prolongado, abuso psicológico sistemático, indução de amnésia, privação de sono forçada, radiação experimental, cirurgias cerebrais sem consentimento. Mas aqui está o detalhe que separa o projeto MKUltra de qualquer experimento científico legítimo. Quase nenhuma pessoa sabia que estava participando. E onde esses experimentos foram feitos? Não em bases militares secretas, na Universidade de Harvard, na Universidade de Stanford, na Universidade McGill, em Montreal, em hospitais psiquiátricos normais, em prisões federais, até em bordéis secretos mantidos pela agência onde prostitutas drogavam os clientes. 86 universidades e instituições participaram. O dinheiro vinha através de fundações de fachada. E quem eram as cobaias? Pacientes de hospitais psiquiátricos, prisioneiros, viciados em drogas, prostitutas, veteranos de guerra, pessoas vulneráveis, pessoas que não iam ser acreditadas. Um memorando interno de 1953 é brutalmente honesto. Indivíduos descartáveis são preferíveis. Aqueles cujas reclamações futuras vão ser ignoradas. Pacientes mentais, criminosos e pessoas marginalizadas oferecem o perfil ideal. Descartáveis. Mas também tinha estudantes universitários. Um deles em Harvard era Ted Kaczynski, o futuro Unabomber, que passou por humilhação psicológica extrema durante 3 anos. Agora chegamos no subprojeto mais infame. Subprojeto 68. Feito pelo Dr. Donald Ewen Cameron no Allen Memorial Institute, em Montreal. Cameron não era um cientista qualquer. Ele era presidente da Associação Psiquiátrica Americana. Foi consultor no Tribunal de Nuremberg, avaliando criminosos nazistas. Um homem que julgou experimentos nazistas voltou para casa e fez os próprios experimentos. A especialidade do Cameron era o direcionamento psíquico. Ele acreditava que podia apagar completamente a personalidade de um paciente e reconstruir ela do zero. O processo era sistemático e brutal. Fase 1. Os pacientes eram colocados em coma, induzido por drogas, por até 65 dias. 3 vezes por dia, eles levavam choques elétricos 30 a 40 vezes mais fortes que o normal. Fase 2. Com a mente limpa, Cameron começava a reprogramação. Os pacientes ouviam mensagens gravadas sem parar, 16 horas por dia, durante semanas. Alguns ouviram a mesma mensagem 300.000 a 500.000 vezes. Funcionou? Tecnicamente, sim. Cameron conseguiu fazer as pessoas esquecerem tudo. Elas esqueceram as famílias, esqueceram os próprios nomes. Mas ele nunca conseguiu reconstruir personalidades que funcionassem. As vítimas ficaram incapacitadas para sempre. Crianças não reconheciam as mães. E nenhuma dessas pessoas sabia que estava num experimento financiado pela agência. Entre 1957 e 64, a agência pagou para o Cameron mais de $60.000. Em valores de hoje, cerca de 600 mil. E o Cameron era só um entre dezenas de pesquisadores que recebiam dinheiro. Mas os 20.000 documentos eram só uma fração. Richard Helms tinha destruído mais de 90% dos registros. O que você acabou de ouvir são só os crimes que sobreviveram à destruição. O que foi realmente feito nas sombras completas? Nunca vamos saber. Em agosto de 1977, a agência foi obrigada a admitir publicamente os crimes. O diretor Stansfield Turner testemunhou no Senado. O programa MKUltra usou drogas em pessoas sem elas saberem. Isso foi errado. Mas então veio a parte mais difícil.
A destruição dos documentos tornou impossível identificar todas as vítimas. Em outras palavras, nunca vamos saber a extensão total, porque eles destruíram as provas de propósito. Algumas vítimas processaram o governo. Mas provar que você foi uma cobaia era quase impossível sem documentação. Em 1988, o governo fez um acordo. $750 mil divididos entre 9 vítimas canadenses. $83 mil por pessoa por terem a mente destruída. 9 vítimas receberam compensação. Mas o Cameron sozinho tratou mais de 100 pacientes. Onde estão os outros? Sem registro, sem prova, sem justiça. E isso foi só um subprojeto. O projeto MKUltra operou em 86 instituições, em vários países. Quantas vítimas no total? Centenas? Milhares? A agência não consegue responder, mas existe uma vítima que todo mundo conhece. Frank Olson, bioquímico, cientista do exército, pai de 3 filhos, 43 anos. Em novembro de 1953, Olson participou de um retiro de trabalho em Maryland. Na segunda noite, o Dr. Sidney Gottlieb, o químico-chefe do projeto MKUltra, colocou LSD nas bebidas. 77 microgramas, uma dose enorme. Olson e os colegas foram drogados sem saber. Por quê? Um teste de campo para ver como eles reagiam. Olson entrou em pânico severo. Paranoia aguda. Nos dias seguintes, ele não melhorou. Os chefes dele mandaram ele para Nova York para consultar um psiquiatra da agência. Na noite de 28 de novembro, no Hotel Statler, 13º andar, Frank Olson atravessou a janela fechada e caiu 13 andares. Morte na hora. Versão oficial, suicídio. O governo pagou pensão para a viúva. Arquivou o caso. Durante 22 anos, essa foi a verdade oficial. Até que em 1975, a família leu sobre um cientista drogado pela agência que caiu de um hotel. Eles reconheceram os detalhes. O governo finalmente admitiu. O presidente Ford pediu desculpas. Pagou $750 mil. Mas Eric Olson, filho do Frank, não aceitou. Ele passou décadas investigando. Exumou o corpo do pai em 1994. A autópsia mostrou trauma no crânio compatível com um golpe antes da queda. O médico legista concluiu: as provas não mostram suicídio, mostram homicídio. Por quê? Nas semanas depois de ser drogado, Olson estava mostrando dúvidas sobre armas biológicas. Estava pensando em sair do programa, talvez falar com jornalistas. E então, ele caiu de uma janela. O governo nunca admitiu o assassinato, mas também nunca provou que foi suicídio. Frank Olson é só um nome que conhecemos. Mas os arquivos falam de dezenas de outros incidentes, reações ruins, emergências médicas. Quantos outros Frank Olsons existiram? Os documentos não dizem, porque foram destruídos. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não é só o que sabemos. É o que nunca vamos saber porque alguém decidiu que a verdade era perigosa demais. Os documentos mostram 149 subprojetos, cada um testando uma técnica diferente. Subprojeto 142. Operação Midnight Climax. Entre 1955 e 65, a agência manteve vários apartamentos secretos em São Francisco e Nova York, decorados como bordéis de luxo. Espelhos falsos, câmeras escondidas. A agência contratou prostitutas. A missão delas, atrair homens. Quando eles entravam, as bebidas eram drogadas com LSD sem eles saberem. Agentes assistiam através dos espelhos. Filmavam. Anotavam tudo. Durante 10 anos, centenas de homens foram drogados e filmados sem saber. O agente George White escreveu no diário dele: droguei tantos cidadãos americanos que não me sinto culpado. Meu lema: fazer as coisas erradas do jeito certo. Subprojeto 84. Experimentos em prisões. Na prisão de Lexington, Kentucky, o Dr. Harris Isbell testou o LSD em prisioneiros viciados. A proposta: participar e receber heroína como recompensa. Alguns prisioneiros receberam LSD durante 77 dias seguidos, várias doses por dia, testando os limites da sanidade.
O resultado? Alucinações permanentes, flashbacks que duravam décadas, danos irreversíveis, Subprojeto 54, Soros da Verdade. A agência testou escopolamina, pentotal, mescalina, psilocibina e dezenas de drogas experimentais. Os sujeitos eram prisioneiros de guerra, desertores soviéticos, suspeitos de espionagem. Os testes aconteciam em locais secretos sem registro oficial. Alguns na Europa, alguns na Ásia. Um memorando de 1954 diz: experimentos terminais podem ser necessários. Sujeitos podem precisar de solução permanente. Experimentos terminais. Solução permanente. Linguagem de escritório para assassinato. Quantos foram feitos? Os documentos não dizem. Essas partes estão censuradas ou foram destruídas. Subprojetos 116 e 128. Interrogatórios avançados. Privação sensorial extrema. Ficar em câmaras escuras durante dias ou semanas. Depois de 72 horas, a maioria começava a ter alucinações. Depois de uma semana, os danos eram permanentes. A agência descobriu que 5 a 10 dias de privação total causavam psicose temporária e deixavam a pessoa extremamente vulnerável. Essas técnicas entraram no manual Kubark, da agência de 1963. E partes dessas técnicas aparecem décadas depois em relatórios sobre Guantánamo, Abu Ghraib, centros de detenção secreta. A agência nega a conexão. Mas os manuais têm a mesma marca registrada. O projeto MKUltra, teoricamente, terminou em 73. Mas as técnicas dele foram documentadas, refinadas, institucionalizadas. E isso nos leva à pergunta mais perturbadora. Se tudo isso foi feito nos anos 50 com tecnologia primitiva, o que é possível fazer hoje? O projeto MKUltra oficialmente terminou em 1973. Mas os documentos recuperados representam menos de 10% do total. 90% da verdade foi destruída. Então, o que não sabemos? Quantas pessoas foram usadas nos experimentos? Quantas instituições realmente participaram? Quais técnicas funcionaram? Alguma ainda está sendo usada? Existiram programas que continuaram? A agência admite só o que os documentos provam. Nada mais. Mas tem pistas de que o projeto MKUltra não terminou. Só mudou de nome. O Comitê Church descobriu referências a programas relacionados. MK Search, MK Naomi, MK Delta, Artichoke, Bluebird. Todos com muito pouca documentação. A maioria foi destruída. Aqui está o padrão. Quando um programa era descoberto, ele era fechado. E silenciosamente um programa novo com outro nome continuava a pesquisa. Bluebird vira Artichoke, que vira MKUltra, que vira MK Search. E vira o que em 1980? Em 2000? A agência diz, nada, tudo acabou. Mas os documentos mostram que a agência continuou pesquisando interrogatórios avançados nas décadas seguintes. O manual Kubark foi usado até os anos 2000. E em 2002, quando os Estados Unidos capturaram suspeitos de terrorismo, algumas técnicas eram muito parecidas com os métodos testados 50 anos antes. Privação sensorial, privação de sono, isolamento extremo, estresse de posição. O relatório do Senado sobre tortura de 2014 mostrou que a agência usou técnicas que pareciam vir direto do manual do projeto MKUltra. A agência negou. Mas quando você sabe que funciona porque testou em 50, você não precisa descobrir de novo em 2000. E tem a questão da tecnologia moderna. Nos anos 50, a agência tinha LSD e choques elétricos. Hoje, temos neurociência avançada. Estimulação magnética transcraniana, interfaces entre cérebro e computador, optogenética, CRISPR, inteligência artificial, realidade virtual. Se a agência dos anos 50 estava disposta a ir tão longe com tecnologia primitiva, o que agências com tecnologia de ponta são capazes de fazer hoje? E será que elas estão fazendo? Existem rumores, vazamentos, denunciantes ocasionais, projetos classificados com orçamentos secretos.
O orçamento de inteligência dos Estados Unidos é de cerca de 84 bilhões por ano. Parte é pública, mas uma parte significativa é secreta. Se isso é o que eles mostram publicamente, o que está escondido? Não sabemos. E talvez essa seja a lição final. Só descobrimos o projeto MKUltra porque documentos escaparam por acidente. Quantos outros programas estão acontecendo agora que só vamos descobrir em 2050, quando os documentos forem liberados? A história não termina. Ela só se repete com tecnologia nova. E a cada vez, as capacidades aumentam. E os documentos continuam sendo destruídos. Durante os últimos 20 minutos, analisamos um dos programas mais secretos da história moderna. O projeto MKUltra não é teoria. É história documentada. 20.000 páginas de memorandos. Depoimentos sob juramento. Processos judiciais com indenizações pagas. Pedidos de desculpas presidenciais. Tudo pode ser verificado. Tudo é real. Tudo está em arquivos públicos. Mas a história do projeto MKUltra é sobre 3 verdades universais. Primeira verdade. O poder sem supervisão sempre comete abusos. O projeto MKUltra operou durante 20 anos sem supervisão. E o resultado foi inevitável. Cientistas transformaram humanos em cobaias. Médicos violaram o juramento de Hipócrates. Porque o sistema permitiu. Porque ninguém estava fiscalizando. A lição: transparência não é inimiga da segurança. É proteção contra abuso institucional. Segunda verdade: documentos podem ser destruídos, mas a verdade eventualmente aparece. Richard Helms destruiu 90% dos registros, mas 10% sobreviveram e foram suficientes para revelar os crimes. Jornalistas insistiram. Investigadores não desistiram. Famílias se recusaram a esquecer. A verdade é resistente. Pode demorar, mas raramente é destruída completamente. Terceira verdade: as vítimas sempre pagam o preço mais alto. Enquanto Helms se aposentou com pensão completa e morreu aos 89 anos na própria casa, as vítimas perderam as mentes, as famílias, as vidas. Frank Olson caiu de um hotel aos 43 anos. Pacientes do Cameron esqueceram os próprios filhos. Prisioneiros ficaram com problemas mentais permanentes. 9 vítimas canadenses receberam $83 mil cada uma depois de décadas de luta judicial. Centenas ou milhares nunca receberam reconhecimento, porque os registros foram destruídos. E talvez no final, essa seja a lição mais importante. O projeto MKUltra ensina que vigilância constante é o preço da liberdade. Que documentos públicos são nossa defesa contra a tirania. Que transparência é uma necessidade. Os 20.000 documentos que sobreviveram são a única razão pela qual conhecemos essa história. Se Richard Helms tivesse sido mais cuidadoso, você nunca teria ouvido falar do projeto MKUltra. Mas os documentos sobreviveram. E agora você sabe. Você sabe que o governo drogou cidadãos sem autorização. Você sabe que instituições respeitadas participaram de tortura psicológica. Você sabe que quando pessoas operam sem supervisão nas sombras, os limites éticos desaparecem. A pergunta agora não é se isso aconteceu. Os documentos provam que aconteceu. A pergunta é: está acontecendo de novo, agora em programas que só vamos descobrir daqui a 50 anos? A história não dá respostas confortáveis, só avisos. Aqui no Arquivum, nossa missão é trazer esses avisos para a luz. Documentos reais, fatos verificáveis, sem especulação. Só verdade extraída de arquivos que tentaram apagar. Se você chegou até aqui, você tem uma responsabilidade. Não deixar essa história ser esquecida de novo. Compartilhe esse vídeo. Não porque é entretenimento, mas porque é evidência. Se inscreva no Arquivum. Toda semana vamos revelar outro arquivo. Próximo vídeo: Operação Paperclip. Como 1.600 cientistas nazistas foram secretamente trazidos para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Na descrição, você vai encontrar todas as fontes. Todos os links diretos para os arquivos da agência. Porque aqui não só contamos a história, damos para você as ferramentas para verificar cada palavra. Deixe nos comentários qual caso você quer que investiguemos. Seu voto decide nosso próximo arquivo. Uma última reflexão.
Frank Olson tinha 3 filhos quando caiu em 1953. Eric, 9 anos. Lisa, 5. Nils, 3. Quando eles descobriram a verdade em 75, era tarde demais para recuperar a infância perdida. Eric dedicou a vida dele a descobrir o que aconteceu. Ele nunca conseguiu uma resposta completa, porque os documentos foram destruídos. Mas ele garantiu que o nome do pai não seria esquecido, que a história do projeto MK Ultra seria contada e recontada, até que as lições fossem aprendidas. Poder sem supervisão corrompe. Sigilo absoluto permite atrocidades. Documentos devem ser preservados. Vítimas merecem justiça. A verdade eventualmente aparece. Vigilância eterna é o preço da liberdade. Essas lições foram compradas com vidas destruídas, com mentes apagadas, com famílias desfeitas. Não desperdice esse preço esquecendo a história, porque da próxima vez que alguém disser que o governo nunca faria algo assim, você vai ter 20.000 páginas de documentos oficiais provando o contrário. E essa é a única defesa que temos contra a repetição da história. Memória, documentação e a recusa absoluta de esquecer. O projeto MK Ultra aconteceu. As vítimas foram reais. Os crimes foram documentados. E agora, você é guardião dessa verdade. A verdade não precisa de pessoas que acreditem. Precisa de testemunhas e documentos. Archivam. Veritas ex documentis.